Obrigado, gente. É uma alegria estar com vocês. Estou muito feliz. Esse final de semana, nossa igreja está bombando, hein? Tem muita coisa legal acontecendo, né? Eu estava ouvindo hoje, já tem várias pessoas inscritas pro evento amanhã, né? Eu já me inscrevi, então, se alguém ainda não fez a inscrição, gente, eu recomendo mesmo que a gente possa estar junto nisso. Terça-feira agora, eu tive o privilégio de estar no 30 Semanas com vocês, né? Quem aqui está fazendo ou já fez 30 Semanas alguma vez? Legal, aí sim, gente, foi incrível. Tipo, eu já tinha feito quando era Celebrando Restauração, lá atrás, né? E foi um processo na minha vida que eu consegui perdoar algumas pessoas que eu precisava perdoar, né? E Deus usou esse projeto, né? Que agora o Mick e a Dani estão liderando e, gente, eu sinceramente fiquei impressionado assim de ver vocês buscando tipo, algo a mais, buscando crescerem emocionalmente. E foi legal o nosso tempo conversando ali. Inclusive, o Lucas, ele tava lá, né? E aí a gente, foi meio diferente. No final a gente abriu para perguntas, né? E aí, o Lucas fez uma pergunta que me chamou a atenção. Pode colocar os slides para mim. O Lucas fez uma pergunta, ele falou assim: como falar de Jesus no colégio sem ser chato? E, cara, essa é uma boa pergunta. Alguém já pensou alguma coisa parecida com isso alguma vez na vida? Eu já me fiz essa pergunta inúmeras vezes. Tipo, eu vivia com a impressão de que eu era sempre deslocado no colégio. Não sei se alguém se identifica com isso. Eu sou mais introvertido, né? Meu temperamento. Eu gosto de ficar mais na minha, tipo assim, eu recarrego as energias quando eu tô sozinho, né? Quando eu tô no meu quarto, ouvindo uma música ou lendo um livro, tipo, para mim eu tô bem. Tipo, outras pessoas eu sei que gostam de estar com gente e tal, mas eu sou mais introvertido. Então, para mim, seria muito confortável eu ir para a aula, aí só dou bom dia para as pessoas, sento minha carteira e eu não consigo me concentrar. Obrigado. E eu sento na minha carteira e eu tipo, fico no meu celular e tal, no meu mundo, eu estaria bem. Mas eu sei que a gente tem que estar aqui numa missão. Então, por isso, hoje, eu resolvi pegar essa pergunta que o Lucas fez e começar a pensar sobre isso. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar de Jesus ou de se posicionar? Às vezes você não precisa falar de Jesus, necessariamente, tipo, explicar o evangelho. Mas só de você não rir de uma piada suja, você já está se posicionando, né? As pessoas, tipo, já percebem que você é diferente. E eu tinha e tenho muita dificuldade. Hoje tenho menos, mas eu já lutei muito para me posicionar e eu quero pensar com vocês hoje por que a gente vive isso. E eu estava pensando e cheguei numa conclusão. Eu creio que a raiz do nosso problema, o motivo que a gente vive uma dificuldade de falar de Jesus no colégio sem ser chato, é porque a gente vive numa sociedade viciada em aprovação. A nossa sociedade ocidental, né? Ocidental é toda a parte tipo, que vem dos Estados Unidos, basicamente, da Europa, nessa influência. A gente cresceu construindo valores todos baseados na aprovação. Tipo, a aprovação de uma pessoa aprovar a outra. E literalmente, hoje em dia, as pessoas passam o dia curtindo as outras pessoas
ou buscando curtidas. Tipo, a nossa estrutura social e o que vocês vivem, talvez até mais intensamente do que qualquer outra faixa etária, é a busca pela aprovação. E eu tenho percebido que por causa desse anseio que a gente tem de sermos aprovados, de pertencermos a um grupo, a gente tem se organizado em tribos. E cada vez mais as nossas tribos são mais rígidas, mais firmes. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas parece que o mundo está se polarizando, né? E isso é uma forma de tribalização. Então, pensa aí, você, não precisa responder, mas só pensar. Você é da tribo da esquerda ou da direita? Você é da tribo dos geeks ou dos boleiros? Eu sou dos geeks, mas tenho meus colegas boleiros também. Você é da tribo dos que colocam o feijão em cima do arroz ou o arroz em cima do feijão? Claramente. Sabe o que eu vi sobre isso? Estava pesquisando. Eu vi vários, achei interessante até, que estudos mostram que existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas que colocam o feijão em cima do arroz e existem as pessoas erradas. Eu achei interessante esse estudo, né? Eu falei, nossa, faz sentido, realmente. Eu concordo plenamente. E cada tribo, ela tem as suas regras, né? E você acaba aprendendo a conviver dentro da sua tribo. Aqui mesmo, aqui na igreja, existem tribos. Se você olhar ao redor dessa sala, você consegue ter uma ideia das tribos que existem aqui, né? As pessoas que sentam juntas, são parecidas umas com as outras, né? E realmente as pessoas pintam o rosto com as cores da sua tribo. Tipo, hoje literalmente tem pessoas de rosto pintado aqui, né? As pessoas usam a roupa que se identificam com a sua tribo, até no jeito de falar. Se você prestar atenção, você consegue dizer de que tribo alguém é. Todo mundo pertence a uma tribo, várias tribos. E não me entenda errado, as tribos não são ruins, ok? Tipo, elas são parte da vida, é assim que a sociedade funciona. A questão é de onde que vem esse anseio pela aprovação, por pertencer. E eu creio que, na verdade, esse anseio seja instintivo e seja saudável, até certo ponto. Então, nós vivemos num mundo onde as pessoas podem nos olhar, observar o que a gente está fazendo, e aí elas vão ou aprovar ou vão desaprovar. E o que isso proporciona? Proporciona que, dentro da sua tribo, você vai conseguir decidir como você deve viver. Então, a sua tribo vai te proteger. Imagina, por exemplo, uma criança, né? Ela nasceu dentro de uma tribo. Agora vamos imaginar uma tribo, tipo, de indígenas, alguma coisa, só porque é mais fácil. Então, ela está ali na tribo e a tribo dela vai proteger ela de inimigos, ou proteger de uma cobra venenosa que é colorida e a criança vai lá brincar e a tribo fala, não vai aí, né? Puxa a criança. O que eles estão fazendo? Eles estão desaprovando do que ela está fazendo, mas isso serve de proteção para ela, porque são pessoas mais experientes, né? Uma comunidade que vai te proteger. Então, nós aqui, igreja, nós somos uma tribo e parte do motivo que você deve pertencer a essa tribo é porque é uma proteção para a sua vida. E até, eu diria, vamos pensar no GA. O GA é uma mini tribo. Você é ali com o seu GA
é uma tribo e o líder do GA é o seu cacique. E cada tribo tem uma identidade diferente e vocês vão estar juntos, se protegendo, vendo qual que é o melhor jeito de agir, o melhor jeito de pensar, de sentir. Mas, além disso, a tribo, ela te ensina sobre o mundo. Então, a partir do momento que as pessoas olham para você e vão te aprovar ou desaprovar, você vai estar aprendendo. Ah, então, esse negócio laranja no chão, que rasteja, isso se chama uma cobra. E as cobras são perigosas. Então, você vai aprendendo, né? E aqui na igreja, da mesma forma. A gente não teria como saber que fofocar é tão ruim se a gente não estivesse aqui na igreja e tivesse pessoas compartilhando da palavra de Deus. Claro que você fala, mas eu posso ler a Bíblia sozinho. Sim, mas quando a gente lê em comunidade, a gente enxerga muito mais, né? Inclusive, é um encorajamento que eu quero deixar para vocês. Eu tenho experimentado chamar amigos meus para lermos a Bíblia juntos. E, galera, é muito legal. Quem quiser experimentar algum dia, chama 1 ou 2 amigos seus, os mais chegados, que estão querendo buscar algo a mais com Deus. E leiam, tira aí meia hora, 1 hora, só para ler, e aí conversa sobre aquilo que vocês leram, né? Vocês acabam enxergando muito mais. Então, as tribos protegem você dos inimigos, dos perigos. As tribos te ensinam sobre o mundo e as tribos definem a sua identidade. Esses são os 3 papéis das tribos. E cada um está numa tribo. E por que, então, que a gente tem esse desejo de pertencer? Vamos abrir em Gênesis. Eu não coloquei esse versículo ali nos slides, mas é por isso que eu gosto de trazer a Bíblia para o palco, que aí eu acho os versículos quando preciso. Gênesis 2, versículo 18. Fala assim: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Olha só isso. Não é bom que o homem esteja só. Deus olhou para a criação dele. Ele olhou para o homem e ele falou, tá faltando alguma coisa. Não tá legal desse jeito. Não é bom que o homem esteja sozinho. E a gente consegue deduzir que o contrário, então, é verdadeiro. Se não é bom que o homem esteja sozinho, então é bom que o homem esteja em comunidade. Né? Aqui o que vai acontecer é que Deus vai criar a mulher, que aí vai poder ter mais pessoas e assim vai criar a humanidade. Mas o ponto é que se Deus quer que a gente esteja em comunidade, então o próprio Deus colocou em você o desejo por uma tribo. Ele colocou o desejo por aprovação de outras pessoas, para que vocês pudessem viver juntos, caminhar juntos. E quando esse desejo por aprovação, ele é controlado pelo Espírito Santo, ele pode ser uma das melhores coisas, porque aí você vai viver a sua vida de uma forma agradável. Você vai estar agradando pessoas, sendo agradado por elas. Esse é o plano de Deus, desde o começo, né? Deus criou o mundo para que a gente vivesse em comunidade. Mas aí, o que aconteceu? Veio a queda, que é quando o homem, ele decidiu fazer as coisas do seu jeito, saiu da vontade de Deus, e os seus desejos foram corrompidos. E eu vou explicar até um pouco mais, se der tempo, eu vou explicar um pouco mais sobre o que isso significa de termos desejos corrompidos. Mas o que aconteceu então foi que o nosso desejo pela aprovação de outras pessoas se tornou maior do que o nosso desejo pela aprovação de Deus. E esse é o problema. Tudo no mundo, todos que a gente pode ver, guerras e doenças, tudo veio porque a gente quis fazer as coisas do nosso jeito. E quando a gente deseja a aprovação das pessoas mais do que a gente está desejando a aprovação de Deus, é como se a gente estivesse dizendo, esses olhos
Os olhos das pessoas são mais importantes do que os olhos de Deus. Vocês percebem como isso menospreza Deus? Tipo, menospreza a opinião de Deus. E esse é o problema. Deus, ele fez o mundo para que a gente pudesse enxergar o quão grande ele é, o quão bom ele é. E quando a gente passa a colocar as pessoas acima dele, aí que a gente tem dificuldade de ser chato, obedecer a Deus e ser chato. Entenderam? Que é o que o Lucas tinha perguntado lá na pergunta do começo. Às vezes, nós somos chamados por Deus a sermos chatos. E aí a gente vai ter que tomar uma decisão. Os olhos de quem importam mais? E agora a gente entra, então, no que a Bíblia fala sobre isso. Toda vez que vocês se depararem com uma situação dessa, que você tem uma decisão a fazer, e você não sabe exatamente, ou até você às vezes já sabe, mas você está com medo de fazer, ou é uma decisão difícil. Então, eu recomendo vocês fazerem o seguinte: entrem no Google e pesquisem o que a Bíblia diz sobre aprovação. Eu literalmente fiz isso para encontrar esses versículos aqui que eu vou mostrar para vocês. Tudo isso que eu vou fazer agora, olhando a Bíblia, lendo a Bíblia, vocês podem fazer em casa, no dia a dia. Isso que a gente vai fazer agora é meditar, é você procurar direção de Deus na palavra. Então, eu vou, para colocar em contexto, antes da gente ir para o versículo, eu vou dar 3 situações que você talvez esteja, ou já passou, ou vai passar, e aí você vai se identificar. Primeiro, pode ser que você esteja numa situação igual a gente falou no começo. Você está no colégio e você quer falar de Jesus para os seus colegas, você quer que eles vivam para sempre, mas você não sabe como puxar o assunto, é estranho, você não quer ser o crentão, né, de chegar e começar a forçar uma conversa, né, e é difícil você falar uma coisa séria quando todo mundo leva tudo na brincadeira. Então, o que você faz? Segunda situação, você está aqui na igreja, numa sexta-feira à noite, e você percebe que a conversa dos seus amigos, tipo, ela sempre está girando em torno da vida de alguém. Tipo, sempre estão falando de alguém e geralmente estão falando mal. E de vez em quando, alguém solta uma piada de duplo sentido e você percebeu que você já não presta mais tanta atenção assim no culto, desde que você começou a sentar com essas pessoas. E isso está começando a te incomodar. Mas você também não quer ser o chatão que vai virar e falar: ô galera, vamos ficar quieto, porque vai ser chato. Mas também você não quer sentar sozinho. E aí, você faz o quê? E terceira situação, você está no acampamento, está lá nos chalés ou nos quartos, e tá só, tipo, a piazada, assim, ou só as meninas, e estão conversando sobre os crushes, e você tá lá só ouvindo, né? Todo mundo falando alguma coisa e tal, e você tá quieto na sua. Aí, vira o teu amigo para você e pergunta: ô, e você tá de olho em alguém? E aí, acontece o seguinte: você já tinha decidido que, tipo, você pretende namorar com 18, ou tipo, quando entrar na faculdade, né? E então, não faria sentido você alimentar uma paixão insana agora, sendo que você não vai poder namorar agora. Então, para que alimentar essa paixão?
Mas aí eles estão te perguntando, e aí começa a galera, não, tem que falar, tá todo mundo falando, você tem que falar também. E você, tipo, não sabe desconversar, e aí você acaba falando o nome da pessoa que faz teu coração bater mais forte. E essa situação é bem específica, né? Porque foi o que aconteceu comigo. Eu estava num acampamento e aconteceu tudo isso que eu acabei de falar. E eu falei. E por que eu quis trazer essa situação? Porque não é errado você falar ou ter um crush. Não é errado. Então você não fez nada demais. Eu não tinha feito nada demais, aparentemente. Mas, quando eu cedi, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Quando eu cedi àquela pressão, eu sabia, no fundo, que eu estava fazendo aquilo só pela pressão. E era algo contra aquilo que eu queria para a minha vida. Eu não queria aumentar a paixão dentro de mim. Eu sabia que eu tinha que esperar para namorar. Mas, quando eu falei aquele nome, e aí todo mundo ficou sabendo e tal, daquele momento em diante, aumentou muito mais as tentações que eu tive nessa área, com relação a até imoralidade sexual. Então, tipo, foi algo para minha vida foi horrível eu ter tomado essa decisão. E é algo que eu quero livrar vocês disso. E pode ser até que tenha alguém que fala, nossa, mas você é meio exagerado, né? Tipo, não é para tanto, não precisa ser tão cuidadoso assim. Mas eu creio, e eu concordo, nem todo mundo precisa ser cuidadoso igual eu fui. Mas pode ser que para alguém aqui, imoralidade sexual seja sua área de fraqueza, igual a minha. Então, para você, e talvez tenha alguém aqui que já tenha tomado a decisão de ser radical contra isso. E eu quero te encorajar. Meu irmão, minha irmã que estiver me ouvindo aí e que se identificar com isso, cara, continua. Tipo, fica firme. Não cede à pressão. Por quê? Vamos ver então o que a gente faz nessas 3 situações. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A Bíblia, gente, pensa o seguinte: Deus, Ele escreveu um livro já sabendo tudo que a gente ia passar. Deus já sabia que as redes sociais iam surgir quando Ele mandou Moisés escrever Gênesis. Deus já sabia que hoje em dia o mundo seria globalizado, teria internet e a gente estaria igrejas, mega igrejas, e Deus já previu tudo isso. Na verdade, não é só previu, é Ele que fez acontecer. Ele já tinha planejado tudo isso para acontecer. Então, quando Ele escreveu a Bíblia, Ele escreveu para a gente, de uma forma muito real. Era para as pessoas do passado também, sim. Mas a mensagem que Deus tem para o povo dele, do passado, e para nós, hoje, é tão válida quanto. A mensagem é tão válida hoje quanto era antigamente. Então vamos ver o que Deus tem, o Criador do universo, vai deixar uma mensagem para o start aqui hoje à noite. Se preparem, vamos ver o que ele vai dizer. Gálatas 3:10, um dos versículos mais duros, talvez, que eu lembro da Bíblia. Acaso busco eu, agora, a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Olha que louco, quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo. Então, um dos caras mais tops da Bíblia que eu considero, um cara que viveu o evangelho intensamente. E ele está falando, galera, vocês acham que eu estou de brincadeira aqui? Vocês acham que eu estou aqui para fazer vocês darem risada e para as pessoas gostarem de mim, baterem palma no final? Vocês perderam o ponto. Esse não é o ponto. Eu quero aqui servir a Cristo. Eu não estou aqui para agradar pessoas. Então, quer dizer que para a gente servir a Cristo, a gente não deve agradar pessoas, certo? Será?
Vamos ver o que esse mesmo apóstolo Paulo escreve em outra carta, aqui em 1 Coríntios 10:33. Fala assim: também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou preocupado com o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Que esquisito, né? A mesma pessoa, inspirada por Deus, ela escreve uma hora que ela não vive para agradar as pessoas, ela está aqui para servir a Cristo. E em outra hora, ela escreve: eu procuro agradar a todos de todas as formas. Como assim? Paulo está meio confuso, parece. Será que é uma contradição? Não é uma contradição, é um paradoxo. E a Bíblia é cheia de paradoxos. Paradoxo é quando parece ser uma contradição, mas não é. E eu amo os paradoxos da Bíblia, de verdade, porque toda vez que eu encontro alguma coisa assim que eu não entendo, eu falo: cara, parece que está se contradizendo. Mas eu sei que a Bíblia não vai se contradizer. Ou seja, alguma coisa sobre o jeito que eu enxergo o mundo está errada. E esse paradoxo, se eu conseguir entender ele, eu vou entender melhor a realidade, vou enxergar as coisas como elas realmente são. Então, vamos olhar aqui. Como pode ser que em uma hora ele fala que ele não procura agradar as pessoas e outra hora ele fala que ele procura agradar? Bom, no primeiro, ele está falando que se ele quisesse agradar as pessoas, ele não seria servo de Cristo. Então, de alguma forma, para ele servir a Cristo, ele não vai agradar. Mas no de baixo, e aqui vem a resposta para o paradoxo, tem uma palavra-chave, que eu quero que vocês prestem atenção. Toda vez que vocês virem essa palavra na Bíblia de vocês podem circular, que é o que eu vou fazer agora. Por quê? Essa palavra, ela revolucionou o meu jeito de ler a Bíblia. Porque agora, toda vez que eu leio o porquê, eu entendo que o que vem a seguir vai explicar o que veio antes. Que é meio óbvio, né? A gente aprende isso na aula de português, falando, a gente sabe disso. Mas, às vezes, a gente não para pensar nisso na Bíblia. Por exemplo, o que é João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. E a gente fala tão rápido que a gente nem para prestar atenção que tem um porquê ali. Ué, o que esse porquê está fazendo? No começo de João 3,16, ele está explicando o que veio antes. Então, são coisas assim que às vezes você não para enxergar. E quando você vê, uau, abre a sua mente. Então aqui, o que esse porquê está fazendo? Porque ele vai explicar por que ele tenta agradar todas as pessoas. E agora a gente vai entender o paradoxo. Ele agrada a todas as pessoas porque ele não procura o próprio bem dele, mas o delas para que sejam salvos. Nós servimos a Cristo quando agradamos as pessoas para a salvação delas. E nós não servimos a Cristo quando nós agradamos as pessoas para o nosso bem, para que a gente se sinta aprovado. Então, essa é a diferença crucial. Paulo, aqui, ele mesmo falou: eu não procuro o meu próprio bem. Eu podia falar: eu não procuro a minha própria aprovação. Eu já me sinto aprovado. Tipo, eu já estou satisfeito, eu não preciso que alguém me afirme, porque Deus já me afirmou. Mas eu quero agradar essas pessoas porque elas ainda não foram aprovadas por Deus, e isso é muito sério. E, gente, alguém precisa falar isso. As pessoas que não forem aprovadas por Deus, elas vão ser separadas de Deus. E isso é real. Se nós acreditamos nisso, então a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. E a gente precisa levar o evangelho, levar a salvação. O que é a salvação, afinal de contas? É a aprovação de Deus dos homens. Então, Deus aprovando as pessoas. E Paulo está falando, então, que eu quero agradar as pessoas não para elas me aprovarem, mas para Deus aprovar
elas. E desse jeito, esse é a verdadeira forma da gente servir a Cristo. E é por isso que faz sentido a pergunta do Lucas, porque no começo parecia que, então você tem que ser chato com todo mundo no colégio, mas não, cara, se você for chato no colégio, tipo, você não fala, não dá bom dia pra ninguém, fica no seu celular, fica rosnando pras pessoas, tipo, ninguém vai querer falar contigo, você não vai conseguir falar de Jesus pra ninguém, ninguém vai ouvir, né? Então, esse também não é o ponto, né? O ponto não é ser chato, mas o ponto é se posicionar como alguém satisfeito. Eu já fui aprovado. E vocês, eu creio que... Vou tomar cuidado com o que eu vou falar agora. Eu creio que existem pessoas aqui que ainda precisam encontrar a aprovação de Deus. Que você talvez esteja vindo no Start e ainda não entende o que significa ser aprovado por Deus. Eu creio que pessoas aqui precisam ainda tomar a decisão de aceitar Jesus para que você possa receber a justiça de Jesus e ser aprovado por Deus. Mas existe uma segunda categoria, que eu creio e espero que seja a maioria. A maioria de nós recebemos a aprovação de Deus. Já está tudo feito. Jesus fez na cruz, nós tomamos a decisão, nós temos o Espírito Santo em nós, nós somos aprovados. Mas nós vivemos como se não tivéssemos aprovados. A gente vive como se a gente ainda estivesse buscando aprovação, buscando que as pessoas nos aceitem. Alguém, por favor, me diz que eu sou bom o suficiente. E é esse anseio por aprovação que é a idolatria que nos leva a não servir a Cristo por causa de a gente querer ser popular. Mas a partir do momento que você, que está me ouvindo, que sabe que você é um filho amado de Deus, a partir do momento que você acredita que você é um filho amado de Deus e que Ele te aprova, que você não precisa que as outras pessoas te aprovem para ser feliz, para ser satisfeito, aí você vai encontrar a força necessária para você agradar os outros e fazer isso com a intenção de que eles sejam aprovados por Deus, para que eles sejam salvos. Essa é a nossa missão, ser satisfeito, tão satisfeito com a salvação de Jesus, que a gente vai poder derramar na vida de outras pessoas. É tipo uma ilustração que eu, inclusive, eu acho que eu falei no 30 Semanas, não lembro. Acho que não. É o seguinte, você está no seu quarto, e aí você está lá, bem feliz, andando, quando de repente, você dá uma trupicada na cama e bate o teu mindinho abençoado na quina da cama, e aí ele começa a inchar e dá vontade de rolar no chão, arrancar fora o mindinho, e você, nessa hora, só consegue pensar no seu mindinho. E se eu perguntar para vocês agora, eu duvido que alguém, até esse ponto, estava pensando no seu mindinho. Se alguém estava, seria muito estranho, mas e agora que eu falei também, vocês não conseguem mais parar de prestar atenção no mindinho, que ele está ali, né? Ele existe. Então, mas por que isso acontece? Por que a gente nem tinha reparado que eu tinha mindinho? E quando a gente bate na cama, a gente só consegue pensar nele, tipo, todas as nossas energias vão para ele. É porque quando alguém está saudável, ele não chama atenção para ele mesmo. Pelo contrário, quando nós estamos saudáveis, um mindinho saudável, ele é útil, que a gente consegue caminhar com ele e ele realmente ajuda a caminhar. Mas quando a gente bate, machuca e um mindinho ferido, uma pessoa ferida, ela se torna egoísta, egocêntrica e inútil. Porque você não consegue caminhar com seu dedinho machucado, né? Você fica, enfim, andando num pé só. E esse é quanto mais, a minha oração é
que o Espírito Santo, eu creio que ele está aqui hoje, dentro de nós, e eu oro para que ele aumente a nossa satisfação com a aprovação de Deus, para que a gente possa conhecer o amor de Deus a tal ponto de que a gente pare de pensar sobre nós mesmos, de sermos aprovados, mas que a gente possa começar a pensar sobre os outros, para que eles também possam compartilhar dessa alegria que a gente está sentindo, e que seja algo espontâneo, não forçado, né? É uma coisa que eu falei no 30 Semanas, né, respondendo a pergunta, e que vou falar agora. Quando você está cheio de Jesus, tipo, você está vivendo ali, está lendo a sua Bíblia, está orando, é mais fácil, eu pelo menos descobri, que é mais fácil compartilhar com outras pessoas. É mais fácil você, tipo, falar sobre, hoje eu estava lendo a Bíblia, e eu vi um versículo lá muito louco, e você começa a falar, tipo, só que você fala de um jeito mais natural. Tem que ser intencional, tá? Se você não for intencional, não vai acontecer, mas é mais fácil de fluir uma conversa, tipo, uma conversa de boa, não precisa ser vender nada, é só você contando do que você está vivendo com Deus. Mas se você não está vivendo nada com Deus, você não tem o que contar. Então, é por isso que a gente quer encorajar que você esteja satisfeito, cheio de Deus. E agora, a gente está começando a caminhar para o final, mas eu quero compartilhar com vocês a história de um homem que vocês provavelmente já ouviram falar, história de José. Mas a gente vai ver a história dele de um jeito diferente. É o seguinte, imagina que a sua mente é uma ilha. Tá? Não cheguei na história de José ainda, agora é a sua história. Imagina que sua mente é uma ilha. E nessa ilha vivem os seus pensamentos, tanto os bons quanto os maus. E se você tiver coragem, você até vai ver as tentações se rastejando pelas sombras. E nessa ilha da sua mente, você percebe que as coisas funcionam de um jeito diferente. A maior parte da ilha, ela é escura. E quando as criaturas da ilha, elas entram nessa escuridão, elas ficam doentes, né, e morrem se ficar lá muito tempo. E essa escuridão, você começa a perceber que ela está sendo provocada por uma gosma, uma sujeira assim, que você começa a encontrar nas árvores, tipo, tudo meio gosmento, tudo meio fedendo, assim, a ilha inteira é meio fedida. E você começa a se dar conta, isso aqui é o meu pecado. Eu produzi isso aqui. Mas como que eu produzi isso aqui? Aí você vê, vindo por debaixo da folhagem, sai parece uma aranha, só que um esqueleto. Imagina um esqueleto de aranha, grande assim, tipo, assim. E é uma mentira, uma tentação. E por que eu chamei de mentira? Porque a tentação, e a gente vai entender isso no final, a tentação, basicamente, o que ela ela é uma mentira. Ela tenta tirar a verdade que Deus coloca e fala que é outra coisa. Isso é a tentação. Então, você está vendo essas tentações e você se dá conta que você não consegue se livrar dessas tentações. Elas sobem em você e elas te picam. E quando elas te picam, elas produzem esse pecado. E o pecado, ele leva à escuridão, que leva à morte. Tudo isso é o que diz lá em Tiago, que eu também não coloquei no slide, quem quiser, abre lá em Tiago 1. Tiago 1, versículo
14. Fala assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, então pelo seu próprio desejo, quando este o atrai e o seduz. Então são as tentações, né? As tentações são os desejos enganosos. E aí no versículo 15: então a cobiça, a tentação, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então existe uma sequência, e o que eu falei aqui sobre a ilha é uma ilustração. Mas é uma ilustração que revela a realidade, que Deus diz que dentro de nós existem desejos enganosos, existem tentações. E esses desejos, eles falam mentiras, né? E a gente, quando cai, isso gera pecado, e esse pecado leva à morte. E o que eu quero fazer nesses minutos finais é convocar um exército de Deus. Eu creio que existem adolescentes guerreiros nesse lugar. E eu creio que vocês podem assumir uma postura de, cara, eu não vou me dobrar ao pecado. Essas tentações que vêm contra mim, elas vão vir, mas eu vou ficar de pé. Eu quero lutar contra essas tentações com toda a força que o Espírito Santo me dá, com toda a verdade que o Espírito Santo me dá, e eu quero vencer essas tentações. E a gente vai ver como José, inclusive eu esqueci de um detalhe, que o nome dessa ilha é o Kor, beleza? É o nome que a gente vai dar para essa ilha, que é o seu coração, né? A sua mente. E eu quero compartilhar com vocês, eu tenho explorado essa ideia do Kor, de o que esse Kor pode nos revelar sobre como a gente pode vencer o pecado. Então, vocês provavelmente conhecem a história de José. Ele foi levado como escravo para o Egito, mas ele era um homem de Deus, e ele foi para a casa de um senhor rico do exército lá, Potifar. E ele servia bem, então foi promovido para uma posição de destaque. E nessa casa de Potifar, ele começou a ser assediado pela mulher de Potifar. Tipo, ela queria dar um rolê com ele, e José, ele falou, não, né? Tipo, eu não posso fazer isso. Assim, ele foi sempre firme. Mas chegou um momento que ele precisou tomar uma decisão. E agora a gente vai ver esse momento de decisão através de um dos contos do Kor. A gente vai olhar dentro do coração de José, e a gente vai ver como foi o momento de decisão quando a mulher de Potifar chegou para ele e o convidou para ir para a cama com ela. Preparados? Quem quiser pode fechar os olhos. E a gente vai contar então a história de José, de Joe. Para a nossa história vai ser o Joe, que é no mundo do Kor. Então a história de Joe no Kor. Vamos lá? A mulher de Potifar falou, vem para a cama comigo. E então Joe, ele viu que dentro do Kor dele tinha uma mentira olhando para ele. E ela balançava a cabeça de osso dela e se rastejava. E ele estava no chão, e ele viu que a perna dele estava sangrando. E ele já tinha visto essa tentação antes, era a imoralidade sexual. E então José tentou se arrastar para longe dela, mas ele sabia que naquele dia ele não ia poder escapar. Alguém não iria sobreviver àquele encontro. Então o Joe, ele começou a se rastejar quando a tentação veio para cima dele e mordeu no pé dele. E aí ele pensou, já era, eu vou
desistir. Eu preciso de pecado. Eu preciso pecar para tirar essa dor que eu estou sentindo. O pecado vai me aliviar. Mas então, ele viu um brilho e ele viu o cajado que ele tinha deixado cair com o fogo de Deus. E ele falou: se Deus me confiou tudo isso que eu tenho, eu vou lutar até o fim. E ele pegou o cajado e com uma varada ele derrotou aquela tentação. Amém? Então, vitória de Deus. Foi divertido. Eu me diverti, foi legal. Vamos, só que eu quero explicar por quê. O que tem a ver essa história? Essa história, ela mostra como nós podemos vencer a tentação, qualquer que seja a tentação de querer aprovação, de querer imoralidade sexual, qualquer coisa que você esteja passando na sua vida. Olha para mim, a vitória, gente, a vitória está no fogo do Espírito Santo. E esse fogo significa 3 coisas. O fogo é a verdade de Deus. Ele é luz, para que a gente enxergue o mundo como ele realmente é. Segundo, o fogo é a paixão de Deus. Deus quer levantar adolescentes apaixonados por Jesus. E terceiro, o fogo é a pureza de Deus. O fogo purifica, refina. Então, que cada adolescente aqui possa ser refinado pelo Espírito Santo e usar o poder que Ele nos deu para vencermos as tentações. E agora, vocês vão receber um presente especial, vão receber esse conto que eu preparei. Eu tenho escrito esses contos do Core e eu quis compartilhar esse com vocês. Esse é o primeiro conto do Core, vocês são os primeiros a estarem recebendo. Então, aí vocês podem ler depois com calma e vocês vão ver que no final, atrás, tem um desafio. E esse desafio, eu estou animado para ver o que vai surgir dele. Nessa próxima semana, até o domingo que vem, você vai ter a oportunidade de enviar um desenho, uma história em quadrinho, alguma coisa. Os mais artistas que quiserem participar, pode... um desenho, um quadrinho para ser publicado. Eu vou escolher, selecionar os melhores desenhos para publicar no meu site. E aí, os vencedores vão poder fazer parte do grupo. Tá. Quem ficou sem? Só para dar uma... Levanta a mão, por favor. Tá. Beleza, a gente vai fazer mais. Para quem faltou. Tá, então eu creio, é um mundo, é um universo novo que está surgindo e a gente vai poder construir esse universo juntos, né? Cada um dando ideias e eu acho que vai ser bem legal, né? Quem for o leitor beta dos próximos contos vai ter o acesso antecipado. Então, eu quero pedir para vocês ficarem em pé. A gente já está encerrando. Mas não dispersa, gente. Não conversa com a galera do lado. Olha aqui. Eu quero fazer um apelo aqui, mas não é um apelo para aceitar Jesus da primeira vez. Eu quero fazer um apelo para guerreiros. Eu quero que você olhe para a sua vida, olhe para a sua caminhada com Deus até aqui e pensa se você tem se satisfeito com Jesus, tanto a ponto de dar o seu sangue por Ele. Eu creio que Deus está chamando
uma juventude que seja real, que não venha só pelo rolê. Galera, é muito pouco, é muito superficial, eu diria até chato, você vir uma sexta-feira à noite, ver a galera, comer, dar risada, só. O Criador do universo está nessa sala, gente. Vocês têm noção disso? Vocês acreditam nisso de verdade? Porque se vocês acreditam, isso muda tudo. E não só agora. Agora é um pedacinho da semana, um pedacinho da nossa vida. Mas Deus está nos chamando para sermos cristãos que vivem o cristianismo integral. Tipo, 24 horas, 7 dias por semana. É a nossa identidade. Essa é a nossa tribo. E se você... Eu quero pedir para fechar os olhos e baixar a cabeça. Se você sente que você quer tomar um passo para viver livre da pressão de agradar todo mundo toda hora, a pressão de ter que ser popular, se você quer ser livre disso, levanta sua mão. Eu vou pedir, todo mundo fecha os olhos, baixa a cabeça, fica com a mão levantada. Quem quer ser livre e quem tem se sentido escravizado ou que você está falhando em querer agradar as pessoas e desagradando a Deus por isso. Amém. Eu vou pedir para... Pode baixar a mão. Tem alguém aqui? Pode continuar de olho fechado, baixa a cabeça. Tem alguém aqui que todo esse tempo você tem vindo já, pode ser algum tempo, ou pode ser que você chegou agora no start, mas você estava levando na brincadeira. E hoje, por algum motivo, você ouviu essa mensagem e você decidiu que, cara, é real. E eu quero entrar nisso de cabeça. Eu não sei bem o que isso vai exigir de mim, mas eu estou disposto. Eu creio que Jesus é o único capaz de satisfazer essa fome que eu tenho na minha alma, e eu quero esse Jesus de verdade. Se for você, levanta a mão. Eu quero orar por você e agradecer a Deus pela tua vida. Amém. Deus, eu te agradeço por todos esses adolescentes que estão tomando decisões. E eu creio que essas decisões são sobrenaturais, não é nada que a gente consiga fazer na nossa capacidade. Então, muito obrigado, Espírito Santo, pelos milagres que a gente está vendo aqui. E eu creio que os frutos de hoje à noite a gente só vai ver daqui a algum tempo. Mas eu peço, Pai, que o Senhor possa proteger eles de qualquer ataque do inimigo, qualquer tentação, qualquer mentira, que eles possam combater essa mentira com a verdade, com a Tua palavra, que eles possam fazer a meditação não para cumprir uma regra de ter que fazer a folhinha e falar no já que fez, mas que eles possam fazer porque eles querem ter um encontro com o Senhor, que eles querem ouvir direção do céu, da Tua sabedoria, e que eles possam Te buscar na simplicidade, mesmo que não tenha música, que não tenha um show, um programa fantástico, mas que seja real, do coração, e que eles venham a compartilhar essa alegria com outras pessoas, e que os colégios de cada um aqui, que esses colégios sejam incendiados com Teu fogo, Espírito Santo, fogo de verdade, fogo de paixão, fogo de pureza. Eu abençoo eles em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, galera.